através dos olhos dos outros. Acontecimentos do capítulo 3. Bem, você realmente conseguiu desta vez, Remédios. Gustave disse bruscamente. Os olhos dela ficaram tensos quando ele usou o nome dela sem o título, mas conforme ela começou a se acalmar, ela começou a perceber o quanto havia errado, mas ainda assim ela preferiu não ver isso, e perguntou: o que você quer dizer? Você atacou Neia Baraja na frente do rei, no tribunal, após uma tentativa fracassada de assassinato dela por um sacerdote. O que você acha disso? Ele gritou, feliz por eles estarem em uma sala isolada, longe de qualquer olhar indiscreto. Eu não ligo. Ela é a serva dos mortos-vivos. Ela não é mais uma de nós. Remédios estalou. O que você quer dizer? Gustave disse sombriamente, seu rosto baixou para encontrar o olhar dela. Se eu colocasse um esqueleto no tribunal, você teria dito alguma coisa? Ela perguntou. Não. Ele respondeu categoricamente. Não há diferença. Ela disse, cruzando os braços defensivamente na frente dela. Ah, mesmo que você não veja, todos os outros veem. Não me importa o quanto você odeia aquela mulher, você não pode fingir o que quiser e esperar que o mundo inteiro concorde com isso. Ele retrucou, espere aqui, vou ver se consigo ajeitar isso para que você não acabe pendurada ao lado daquele padre idiota. Gustave disse, e saiu sem dizer mais nada. Remédios estava prestes a protestar que ele era seu subordinado, não o contrário, mas a porta bateu atrás dela e ela ficou chocada e envergonhada de segui-lo. Em vez disso, ela andou pela sala como uma leoa furiosa até que ele voltou. O rei garantiu que você não seria acusada, suas ações foram tratadas como a resposta de emoção repentina e ignorância do que o padre havia feito, ao invés de parte de uma conspiração para eliminar Neia Baraja. Ele disse enquanto fechava a porta atrás de si. O que? Remédios perguntou em silêncio. Como? Ela perguntou. Depois que você saiu, o rei pediu a Neia para considerar isso como tal para evitar constrangimento. Neia concordou e eles vão considerar se ela deveria ou não conseguir o templo que deseja. Remédios queimou com ira desenfreada e saiu furiosa, xingando apenas o suficiente para não ser considerado um grito. Acontecimentos dos capítulos 4 e 5. Os membros do conselho se reuniram ao redor da mesa com o rei Caspond, que se recostou de uma forma bastante entediada. Então, ele perguntou: concedemos a ela, ou não, o templo, e o julgamento do padre. Um padre ao lado de Remédios, e a própria Remédios imediatamente gritaram não. O conde Andor, entretanto, teve uma ideia diferente. Majestade, posso sugerir algo? Caspond gesticulou generosamente para o conde Andor. Por favor, faça. Posso falar livremente? Ele perguntou ao rei. Por favor, faça. Caspond respondeu. Não há maneira viável de negar-lhes o templo agora. Não sem grandes problemas por vir. Disse o conde Andor. O padre começou a balbuciar uma negação e Remédios parecia prestes a gritar, mas Andor levantou a mão para silenciá-lo. Me ouça. Isso não significa que temos que estabelecer uma condição em que seu templo possa realmente prosperar ou sobreviver. Isso levou os nobres a se inclinarem, e fez o padre e a comandante da Ordem dos Paladinos prestarem atenção. Templos não podem sobreviver sem renda ou patrocínio real. Ele disse. Então, vamos conceder a eles o que eles querem, em troca de não ter nenhum problema público com um julgamento privado e o exílio do padre culpado para preservar a imagem dos templos, e francamente a Ordem dos Paladinos. No entanto, eles não podem cobrar pela cura, não podem construir com fundos públicos e não podem obter nenhum patrocínio da coroa. O padre parecia bastante satisfeito. Os que se reuniram ao redor da mesa tentaram imaginar o templo tentando sobreviver sem renda, incapaz de pagar serviços que permitiam que outros templos prosperassem, incapaz de sustentar um sacerdócio próprio, mas Remédios manteve o olhar furioso. Vamos deixar os lobos entrarem no meio das ovelhas. Isso não pode ser permitido, Calca nunca toleraria isso. Em nome dela não podemos ter essa farsa, essa blasfêmia. Isso! Ela gritou até ser interrompida por um punho batendo na mesa. Eu sou o rei. Caspond disse violentamente, minha irmã real está morta. Não são as decisões dela, nem o que ela teria feito, que fazem as regras aqui. Ele gritou. Os olhos de Remédio se arregalaram de choque, e Gustavo acrescentou, claro, majestade, não queríamos insinuar o contrário. Por favor, desculpe Nossa Senhora Comandante, ela está apenas preocupada com as implicações disso e com o legado de sua estimada família. O rei Caspond assentiu e começou a bater com os dedos na mesa. Eu entendo. Ele disse. Mas o conde tem razão. Podemos conceder o pedido, e em seguida, tornar a concessão sem sentido. Que seja feito. Vamos julgar o padre em particular e exilá-lo,
Remédios não terá que carregar a mancha pública de ter tentado matar Neia Baraja após a captura do assassino, e eles vão conseguir um templo que, bem, vai virar história bem rápido. Ele disse. Reunião encerrada. Disse Caspond. Todos saíram em geral felizes, exceto Remédios, que olhou furiosamente para o Conde Andor até que ele murmurou silenciosamente para ela: encontre-me no topo da torre norte. Ela ficou confusa, mas ficou em silêncio, e depois que o anfitrião foi embora, quando Gustave se aproximou, ela acenou para ele e disse: vou me acalmar, depois conversamos. Gustave soltou um suspiro de alívio, ela não tinha explodido mais, era, a seu ver, uma rara vitória. Remédios, no entanto, não foi para esfriar, ela subiu os longos degraus circulares de pedra da torre norte, seus passos ecoaram levemente enquanto ela caminhava, meditando e fervendo em silêncio enquanto imaginava um templo negro para os mortos-vivos na cidade de sua preciosa Santa Rainha Calca. Ela queria chorar, gritar, enfurecer-se, matar Neia Baraja, espancar o Conde Andor quase até a morte. No alto da torre, ela encontrou a porta aberta, e ninguém lá. Havia, no entanto, uma garrafa de vinho e 4 taças sobre uma mesa de madeira decente, mas velha. Ela se sentou de frente para a porta e esperou, e esperou, e esperou. Por quanto tempo, ela não tinha certeza, mas o suficiente para quase desistir antes que o eco de passos pudesse ser ouvido se aproximando. Remédios ficou tensa e agarrou sua espada, até que ela viu o rosto do Conde Andor, e começou a relaxar, apenas para ficar tensa novamente quando 2 outras figuras encapuzadas apareceram atrás dele. Ao se aproximar, ele disse: fique à vontade, Remédios, não há intenção de fazer mal, eu juro. Remédios não ficou mais à vontade, mas ela não se mexeu e ficou em silêncio. Os outros 2 homens sentaram-se calmamente à mesa com ela, e Andor fez o mesmo. Ele pegou o vinho e serviu em cada um dos copos. Você não gostou do que eu fiz lá, não é? Disse o Conde Andor. Que porra você acha? Remédios respondeu bruscamente quando os capuzes dos 2 homens foram removidos, revelando rostos relativamente jovens de comportamento sério. Eles também não. Andor disse, gesticulando para os 2 homens. Sendo sincero, eu também não, mas não havia como evitar, ela ia ganhar aquele round graças a você. Ele terminou de falar e bateu a garrafa na mesa. Remédios parecia indignada, mas ficou quieta. Você tentou matá-la, não foi nem sutil. Para evitar que você fosse presa, e os padres não fossem humilhados, conseguir essa concessão era a única opção viável. Se tivéssemos feito mais alguma coisa, a cidade inteira saberia de tudo. Andor disse quando começou a beber. Mas, um homem respondeu, atraindo os olhos de Remédios para ele: pode ser consertado. Só temos que garantir que ninguém vá ao templo. Remédios olhou para ele com mais detalhes. Ele tinha pele lisa e cabelos loiros, além de uma tez morena compensada por olhos azuis brilhantes, mas o que ela gostou mesmo foi o que ele disse. Explique. Ela disse. Mate todos eles, e não haverá ninguém para construí-lo, ou para ir mesmo que tenha sido construído, é realmente sua única chance. Ele disse. Matar humanos. Remédios disse em estado de choque. Eles não são mais humanos. O outro homem disse, seus olhos eram castanhos e duros, e sua pele mais clara e com cicatrizes em partes de suas mãos e rosto, sua voz era rouca e áspera, em contraste com a fala suave e sedosa de seu companheiro. Eles servem aos mortos-vivos, eles são monstros, sim, eles vestem peles de homens, mas são demônios disfarçados. Eles são servos do mal. Ele disse. Remédios pareceu surpresa. Se você encontrasse um humano trabalhando com Jaldabaoth, que esperava lucro ou poder, e ele tivesse a rainha Calca prisioneira, o que você faria para libertá-la? Você derrubaria tal humano? O homem de voz sedosa disse. Sim, eu sou um paladino, tenho que proteger os inocentes. Disse Remédios. Os demi-humanos que serviram a Jaldabaoth são inocentes. O homem com uma voz grave perguntou. Não. Ela estalou. E aqueles que estão do lado dos mortos-vivos, eles vão matar os inocentes, eles vão matar as crianças em altares escuros para seu Deus maligno, eles vão queimar tudo e oferecer as cinzas aos mortos-vivos como tributo. Ele continuou. Isso, o homem de voz sedosa disse, e eles vão pisotear toda a memória da rainha Calca. Como alguém pode ser humano, se eles não seguem os ideais da rainha Calca? Ele perguntou. Remédios não tinha uma boa resposta. Eles são menos que humanos. Eles mesmos causaram isso, disse o Conde Andor, servindo outra bebida em cada copo.
Você não está matando humanos, você está libertando as almas dos condenados do controle dos mortos-vivos. Eles não são diferentes dos próprios mortos-vivos, eles apenas parecem humanos, por dentro são demi-humanos, heteromorfos espirituais que não valorizem o mundo que sua preciosa rainha Calca tentou tanto criar para todo o seu povo. O homem de voz sedosa disse. Remédios começou a chorar baixinho e seu olhar desceu. Calca, Calca. Como eles podem ser humanos? Veja como você, uma pessoa, responde aos desejos de sua amada e justa rainha. O homem de voz grave disse, no entanto, eles celebram os mortos-vivos, eles celebram o nome dele e não o dela, apenas os mortos-vivos, demônios ou heteromorfos espirituais fariam isso. Você pode imaginar, o grande templo negro de Ain Zoalgon, seu nome gritado em louvor enquanto os mortos-vivos se movem ao lado de seus adoradores. Neia Baraja antes de um altar sombrio entoando seu nome, os aplausos crescendo, as multidões crescendo, a memória de Calca desaparecendo todos os dias, até que nada sobre ela importe mais, exceto para você, e seus ideais serão jogados fora como lixo para ser pisoteado por heteromorfos em pele humana. O rosto de Remédios ficou vermelho enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Não, não, não Calca, não. Ela engasgou com as lágrimas enquanto imaginava o mundo sem as crenças de Calca. Eles vão fazer isso, eles estão criando heteromorfos espirituais, eles estão elogiando Ains, eles estão elogiando Neia, não há mais nada da rainha Calca neles, nada resta de humanidade neles, eles são apenas maus embrulhados em pele, todos eles. O homem de voz sedosa disse. Mas o que eu posso fazer? Remédios disse enquanto bebia outro copo, eu errei. Mas nem eu posso matar todos sozinha, e apenas alguns dos meus companheiros paladinos estão comigo. Ela disse. Eles vão receber notícias sobre a construção de seu templo em breve. O Conde Andor disse, eles ficarão felizes, distraídos, eu e alguns dos outros nobres emprestaremos soldados a você, e esses homens representam os interesses dos deuses, eles trabalharam para construir conexões com todos os fiéis e estão dispostos para oferecer suas vidas. Se você liderar o ataque e perfurar os males envoltos em falsas peles humanas com sua espada sagrada, eles o seguirão. Conde Andor disse suavemente. Se você não lutar por justiça, pela rainha Calca, todo o seu país acabará como escravo dos mortos-vivos. Estes não são pessoas, estes são os mortos espiritualmente, estes são os lacaios da morte, heteromorfos se escondendo atrás de peles falsas. Eles sabem o mal que fazem, e o fazem de bom grado. Esta é sua última grande chance de proteger a rainha Calca. Você falhou com ela na vida. O homem de voz sedosa disse. Agora você vai deixar o legado dela para a humanidade, desaparecer também. O homem de voz grave terminou. Remédios levantou-se de repente, com os olhos arregalados de horror. Não. Isso não. De novo não. Ela disse, como se estivesse segurando os restos do cadáver desfiado e espancado de Calca novamente. Sim, você está certo, eu tenho que exterminar esses heteromorfos espirituais, esses monstros, antes que eles tragam um novo mal para todos nós. Ela retrucou, tenha seu pessoal pronto esta noite, Neia Baraja, e toda a justiça negra, estarão mortos ao amanhecer. Ela estalou, e os 3 homens levantaram suas taças e terminaram o vinho. Perspectiva 1. O bandido correu pela estrada, armado até os dentes e pronto para matar. Ele fez parte de muitas gangues de bandidos no passado, mesmo durante a invasão de Jaldabaoth ele atacou humanos que estavam tentando escapar, mas nada disso, nada tão grande, e ele tinha certeza que o povo da Justiça Negra tinha muitos bens de valor para roubar. Quando ele teve a chance de participar de um certo massacre, ele aproveitou, e agora estava acontecendo, dentro da cidade. Ele esteve pensando em pensamentos felizes durante todo o caminho até o abate, enquanto uma coluna após a outra partia para suas posições designadas, até que ele atingiu uma parede, literalmente. Uma enorme pilha de barris estava bloqueando o caminho a seguir. Tire esses barris do caminho. Alguém gritou, e vários correram para fazer exatamente isso, mas não tinham nem mesmo movido 4 deles, quando várias flechas flamejantes brotaram sobre eles e incendiaram, o conteúdo aparentemente muito inflamável. Sua expressão foi da alegria ao choque, que só aumentou quando várias outras flechas vieram de cima e atrás dele e atingiram seus companheiros. Eles olharam para cima, e lá ao longo dos telhados havia figuras mal iluminadas, pessoas, armadas com arcos, e começaram a atirar impunemente e as fileiras densamente compactadas nas quais ele se viu preso, o que era força, agora se tornou fraqueza, e cadáveres começaram a se formar. Eles planejavam esfaquear algumas pessoas durante o sono. Não, isso.
Então quase ninguém tinha uma arma de longo alcance como um arco ou funda, alguns tentaram jogar suas lanças, mas na massa densa pouco poderia ser feito. O pânico se instalou, ele empurrou, e as pessoas começaram a correr de volta por onde vieram, apenas para encontrar outro carrinho movido em seu caminho, virado e incendiado. Os gritos tornaram-se cheios de pânico quando as flechas caíram como chuva, e uma flecha perfurou seu olho, e então ele não sabia mais o que estava acontecendo. Perspectiva 2. O paladino Yanji marchou atrás de Remédios com os ombros retos e com um profundo sentimento de orgulho. Ele executaria a justiça dos deuses, o mais importante, executaria a vontade da senhora comandante Remédios Custódio. Ele a observava desde seus primeiros dias de treinamento como escudeiro e ficou instantaneamente apaixonado, dobrou e redobrou seus esforços, tentando trazer sua habilidade e poder para igualar os dela, e ele tem feito muito bem, mas nunca foi o suficiente. Ele queria desesperadamente dizer a ela o quanto a amava, como ele não conseguia tirar os olhos dela, mas até que ele tivesse uma força para igualar a dela, ele não conseguia falar o que sentia. Talvez com isso, porém, com esse serviço aos deuses, ele pudesse verdadeiramente mostrar o que ele sentia por ela, e dizer o que ele queria. Isso era o que ele estava pensando, até que ouviu um barulho alto e distante de estalo, e a cabeça do homem ao lado dele explodiu, enviando massa cerebral para sua armadura. Ele viu Remédios gritar com alguém e sair correndo, e então o som de choque atacando figuras atingidas. Ele se viu se defendendo de espadas sendo esfaqueadas e cortadas contra ele com uma velocidade chocante. Ele tentou lutar, ele usou todas as artes marciais que conhecia, mas toda vez que ele alcançava uma mão livre-o desequilibrava, de alguma forma seu oponente controlava o fluxo da batalha, e ele podia ouvir o zumbido dos arcos quando as flechas pareciam atingir as pessoas atrás dele. Na escuridão da noite, ele só podia esperar por mais fogo para ajudá-lo a entender o que ele estava enfrentando. A corrente de comando havia desmoronado, o massacre que estava para ser, tornou-se uma batalha campal. E quando a espada penetrou em sua garganta, não havia mais nada, não para ele. Acontecimentos dos capítulos 6 e 7. Remédios fumegava dentro de sua cela de prisão, sua espada sagrada se foi, sua armadura se foi, suas correntes estavam apertadas e ela estava presa contra a parede com braços e pernas para fora, vestida com pouco mais que um saco marrom com buracos para sua cabeça e membros, e um guarda lascivo ficava olhando pela porta para ela. Era frio, era desconfortável, não era o que ela merecia. Vou matá-los, vou matá-los, vou matá-los. Vou matar todos os demi-humanos, vou matar todos os mortos-vivos e os servos mortos-vivos, vou parar tudo, vou salvá-la, legado, minha preciosa Calca, minha rainha, eu juro que ainda não acabou. Ela disse suavemente, hora após hora, enquanto os rostos dos homens se revelavam serem apenas os disfarces de monstros. Eles estavam certos, aqueles eram todos monstros, aqueles que servem os mortos-vivos são monstros. Monstros malignos, eu tenho que salvar meu povo dos monstros, eu sou um paladino, eu tenho que proteger os inocentes, aqueles que se tornam monstros não são inocentes. Eles são lobos vestidos de ovelhas, demi-humanos vestidos de pessoas, eles são maus, e eu devo lutar contra todo o mal, não importa o que pareça. Ela disse para si mesma. Ela ficou em silêncio, mas olhou para a porta. Remédios, comandante, onde está você? Uma voz bem conhecida por ela gritou. Aqui. Aqui, ela gritou, e logo ela viu Gustave tateando a porta, seu rosto olhando para ela com alívio do outro lado das grades. Seu olhar não se demorou, ele disparou para baixo e ela ouviu o som dele se atrapalhando com as chaves. Vamos tirar você daqui, ele disse. E o padre? Remédios disse bruscamente. Mandei outra equipe para resgatá-lo, mas escute, não tenho muito tempo. Quando a porta se abriu, ele entrou e começou a trabalhar nas correntes dela. O Conde Andor me apresentou a algumas pessoas, com uma pequena ajuda deles e alguns dos nossos, começamos alguns incêndios como uma distração, e tiramos os guardas daqui. Mandei pessoas para resgatar o padre que tentou matar Neia, mas agora temos que pegar você antes que alguém perceba que algo está errado. Gustave disse em uma voz apressada e rápida quando ele desfez a última de suas correntes. Ela caiu para frente em seus braços, e ele a segurou. Sua armadura se foi, ele disse, assim como sua espada, mas isso deve servir para você. Ele apontou para a porta e alguns paladinos entraram carregando alguns equipamentos para ela. Entre rapidamente, alguns de nossos números vão cavalgar com você, mas você tem que ir com pressa. Os primeiros dias não são um grande perigo, eles apenas parecem ameaçadores. Uma vez que você estiver livre, vá fazer o que você precisa fazer, disse Gustave.
Você está vindo? Remédios perguntou enquanto colocava sua armadura mais rápido do que nunca. Não, ele disse, estou sendo nomeado seu substituto, darei todas as informações que puder, mas um de nós tem que estar aqui na cidade. Por enquanto, os poucos que vão com você parecem ser os únicos elementos dispostos, agora vá, eu tenho que ir combater incêndios. Ele disse, e rapidamente deu a ela uma saudação, que ela retribuiu. Por um momento, o silêncio reinou, e então ele correu de volta pelo caminho que veio, e Remédios e os poucos paladinos restantes correram para fora da prisão, e encontraram cavalos esperando por ela e seus companheiros. Eles pularam e os esporearam o mais rápido que puderam, todo o caminho para fora do portão. E eles não pararam até que houvesse muitos quilômetros entre eles e a cidade. Acontecimentos dos capítulos 8 e 9. Perspectiva 1. Grelcor passou pelo esqueleto e, pela milésima vez, ficou surpreso por ele não o ter atacado. A primeira noite foi a pior, passou por sua casa a cada poucos minutos, vestindo apenas o pano com a marca de que a pessoa anteriormente viva havia participado da tentativa de massacre da Justiça Negra, e isso lhe deu calafrios. Ele ficou em sua janela e observou-o passar repetidamente carregando mercadorias e suprimentos de um lado para o outro no mesmo caminho, nunca olhando para ninguém. Parecia nunca carregar menos do que vários homens adultos, e não se cansava de fazer. No momento em que Grelcor se preparava para descansar, ainda estava funcionando, e ele se levantava de vez em quando para ir até a janela para ver se ainda estava passando por sua casa, e ainda estava, aparentemente sem pausa. Naquela noite ele mal dormiu por causa do choque, mas pela manhã, ele se levantou, saiu pela porta e passou pelo esqueleto como se ele não estivesse ali. O choque ainda estava presente, mas reduzido a mera surpresa, como um amigo vindo atrás dele e dizendo "Bu", não o terror visceral que ele sentiu a princípio. Talvez esse trabalho morto-vivo não seja tão ruim, afinal, se eu tivesse trabalhadores assim na fazenda, eu poderia alimentar uma cidade quase sozinho. Ele disse enquanto caminhava para o trabalho. Perspectiva 2. Tani era uma sacerdote dos deuses, e essa definitivamente não era a vontade dos deuses. Ela tentou abençoar o esqueleto, mas ele não caiu. Ela tentou atacar o esqueleto, e ele apenas ergueu um pequeno cacetete, bloqueou seu golpe e depois seguiu seu caminho. Ela tentou chamar os guardas e avisar eles dos mortos-vivos, mas a maioria dos guardas agora eram membros da Justiça Negra e eles riram disso. Eles só ficaram preocupados quando ela disse que tentou atacar o esqueleto para derrubá-lo. Foi assim que ela acabou sendo presa e levada perante um juiz que impôs uma multa de 50 pratas sobre ela. São mortos-vivos. Ela gritou. Você está morta? O juiz perguntou. Não. Ela disse. Você é uma morta-viva? O juiz perguntou. Não. Ela disse novamente. Você está fazendo o trabalho que o esqueleto estava fazendo? O juiz perguntou. Não. Ela disse. Então deixe-o em paz, e deixe-o funcionar, ele tem trabalho a ser feito, e não pode ser incomodado sendo parado por todos os sacerdotes paranoicos e medrosos. Esses mortos-vivos são controlados, e não farão mal a ninguém, apenas deixe-os trabalhar para que a cidade possa ser restaurada. Isso representará uma multa de 50 pratas, 10 para o custo do tribunal e 40 para a Justiça Negra por tentar prejudicar sua força de trabalho e retardar seus esforços de reconstrução. O juiz disse, e Tani ficou horrorizada com a decisão. Ela ainda estava em choque quando silenciosamente tirou 50 moedas dos cofres do templo, colocou-as em 2 sacos e mandou-as para as respectivas partes. Primeira pessoa a pagar uma multa por atacar os mortos-vivos na história do mundo. Não era um lugar na história que ela buscava para si.